Em que pé estão as negociações entre Jorge Jesus e Flamengo nesse exato momento? No vídeo de hoje do canal do Nicola, te atualizo sobre essa história e quero falar também sobre Benfica e Porto. Qual é a chance desses clubes portugueses contratarem o JJ? No vídeo também vou te comentar sobre Luiz Otávio, zagueiro de 31 anos de idade, que pertence ao Ceará e foi sondado recentemente, de acordo com o próprio presidente, por Flamengo, Corinthians, Grêmio, Internacional, entre outros clubes. E para fechar, Bruno Henrique. Por que o atacante que faz tanto sucesso no Flamengo não foi jogar no Palmeiras? O Alexandre Matos explicou. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E antes de passar as informações que eu prometi agora há pouco, alguns pedidos rápidos. Para você assistir ao vídeo até o fim, se gostar não esqueça de dar um like, de se inscrever no canal, bem fácil, só apertar o botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Por falar em live, nessa quinta-feira a partir das 8 da noite, José Dalai Rocha, presidente do Cruzeiro, é o convidado da live do Nicola. Quero começar o vídeo falando sobre Luiz Otávio, zagueiro de 31 anos de idade do Ceará e que, de acordo com o presidente do Ceará, o Robinson de Castro, é o jogador mais disputado pelo mercado entre todos os atletas do elenco do Vozão. Também, de acordo com o presidente, Flamengo, Corinthians, Grêmio e Internacional ligaram recentemente para pedir informações sobre o defensor. O presidente chegou a dizer que 6 equipes sondaram o Ceará para entender as condições do negócio. O grande problema é que, para todos, o presidente do Ceará disse que só vende pelo valor da multa rescisória. Todas essas informações foram dadas pelo Robinson de Castro na live do Nicola dessa quarta-feira. Vou deixar aqui o link para você. Mas foi atrás de mais informações para trazer detalhes para você. Posso te garantir que a multa rescisória do Luiz Otávio hoje é de 10 milhões de reais. Valor muito salgado para um jogador de 31 anos de idade e que é defensor. Talvez por isso o torcedor do Ceará possa respirar aliviado em relação à possibilidade de perder um jogador que é super importante. De acordo com o presidente, não há possibilidade de negociação por um valor inferior, porque o cara é ídolo do torcedor, zagueiro titular absoluto, desde 2016 no Vozão. Também quero te contar que o Luiz Otávio tem um salário na casa dos 120 mil reais por mês, está entre os jogadores mais bem pagos do atual elenco do Ceará e 75% dos direitos econômicos pertencem ao clube. Jogador que chegou praticamente de graça, comprado do Sampaio Corrêa, e o Ceará foi ao longo dos tempos adquirindo mais percentuais em cima dos direitos econômicos, aumentando o salário dele e também a multa rescisória. Quero te explicar agora o porquê de o atacante Bruno Henrique ter ido para o Flamengo e não para o Palmeiras em janeiro do ano passado, quando deixou o Santos. Foi essa a pergunta feita ao Alexandre Matos durante o Fox Sport dessa quarta-feira e a resposta do Matos foi bem interessante. Ele garante que o Palmeiras tentou a contratação do Bruno Henrique junto à diretoria do Santos, mas a pedida do José Carlos Pérez na oportunidade era de 10 milhões de euros, além da inclusão do Rafael Veiga na negociação. Acontece que o Flamengo acabou contratando o Bruno Henrique por 5 milhões de euros, ou seja, menos da metade do valor. Lembrando que o Rafael Veiga também teria algum preço adicionado a essa negociação. Aí você pode estar se perguntando, mas por que o Santos faria uma pedida tão alta para o Palmeiras? De acordo com o Matos, porque não queria vender o jogador por um grande rival. Ele até citou um exemplo que envolvia o Fluminense, o Pedro e o Flamengo no ano passado. Você vai lembrar que o Pedro quase foi parar no Flamengo na metade de 2019. O Flamengo fez uma proposta oficial ao Fluminense, mas o Flu não queria vender para o grande rival. A ponto de o Celso Barros, o vice-presidente de futebol, ter entrado em contato com Alexandre Matos na oportunidade para perguntar se o Palmeiras não queria comprar o Pedro. Naquele momento, o Celso Barros teria dito, segundo Alexandre Matos, que o Palmeiras poderia pagar em várias parcelas, que esse não era o problema, tudo para que o Pedro não se mudasse do Fluminense para o grande rival Flamengo. Acontece que o Pedro foi jogar na Fiorentina e voltou nesse ano para defender o Flamengo, ou seja, não deu muito certo a operação que o Fluminense tentou. Já em relação ao Bruno Henrique, o Palmeiras não conseguiu a contratação do atacante do Santos e pior, foi atrás do Carlos Eduardo, 23 milhões de reais investidos no atacante, que foi muito, mas muito mal com a camisa alviverde. De acordo com Alexandre Matos, a aquisição do Carlos Eduardo passou muito pela comissão técnica, pelo Felipão e por seu auxiliar, o Paulo Turra. Os dois endossaram ou pediram a contratação do Carlos Eduardo. O Palmeiras tinha boas impressões sobre ele e acabou fazendo a contratação do jogador, que hoje pertence ao Atlético Paranaense. Chegou a hora de falar sobre Jorge Jesus e o atual momento dele em relação ao Flamengo, Benfica, Porto. Para começar, preciso te contar
que as negociações entre Jorge Jesus e Flamengo estão interrompidas. Isso não significa que não vai haver negociação, isso não significa que ele não volta para o Flamengo. A única informação a respeito disso é que nem Flamengo nem Jorge Jesus têm tratado nos últimos dias a respeito da prorrogação do contrato. O vínculo termina em 19 de junho. Foi assinado em 20 de junho do ano passado e termina em 19 de junho desse ano, ou seja, 2 meses para o fim do contrato do português com o Flamengo. Ouvi uma fonte muito importante e próxima ao Jorge Jesus, aquela mesmo que lá atrás me garantiu que o Jorge Jesus havia fechado com o Flamengo. Eu fui o primeiro jornalista brasileiro a cravar que o Jesus seria treinador do Flamengo, e essa pessoa muito próxima ao JJ me disse o seguinte, abre aspas, as negociações estão paralisadas, conversas congeladas, fecha aspas. O que dá para entender ou supor a partir dessa afirmação? Que o Flamengo e o Jorge Jesus querem esperar o fim dessa pandemia, querem entender um pouquinho mais das consequências para voltarem a conversar. Isso não significa que as conversas esfriaram, isso não significa que o Flamengo perdeu o interesse, pelo contrário. O Flamengo quer muito contar com o Jorge Jesus, é a grande prioridade do Marcos Braz e do Rodolfo Landim para a temporada de 2020. Afinal de contas, vários reforços já foram contratados. Contei para você num vídeo recente, vou deixar o link aqui, que o Flamengo não pense em novos reforços nesse momento, está mais preocupado em pagar essas contas, porque sabe que vai ter uma perda grande de receita por conta das paralisações nos campeonatos. A gente está falando de perda de bilheteria, de sócio-torcedor, cota de televisão, de patrocínio, fornecedor de material esportivo, enfim. Há uma preocupação grande em relação à condição financeira do Flamengo. Por isso o lateral direito que vem sendo especulado há bastante tempo, o Cavani que foi sugerido pelo Arrascaeta, todas essas conversas vão ficar para um momento seguinte. Hoje a prioridade é pagar contas e se acertar com o Jorge Jesus. Quando eu falo hoje, estou me referindo ao período pós-coronavírus. Aí você pode estar se perguntando se Benfica e Porto podem ser rivais do Flamengo na contratação do treinador. Quero te dar detalhes primeiro do atual contrato em vigência do Jesus. Ele ganha em carteira 1,5 milhão de euros por temporada. É bem verdade que ele ganhou mais 600 mil euros de luvas, ou seja, dá para contar que salário barra luvas garantiram ao JJ 2 milhões e 100 mil euros por uma temporada nesse contrato com o Flamengo. O Benfica chegou a acenar com a possibilidade de pagar 5 milhões de euros. Conversei com essa pessoa próxima ao JJ para saber se o Benfica ainda tem essa capacidade financeira por conta da pandemia. E ele garantiu que hoje o time português pode chegar no máximo 3 milhões de euros livres de impostos para ter o JJ de novo. Ou seja, uma proposta só um pouco melhor da que o JJ já tem atualmente no Flamengo. É bem verdade que seu contrato com o Flamengo foi registrado cada euro a R$ 4,40. E o euro está valendo bem mais, está valendo R$ 5,70. Então há uma desvalorização no atual contrato do JJ. Mas o Flamengo já assinou com um valor muito superior a esses 3 milhões de euros que o Benfica poderia chegar. Também, segundo essa minha fonte, que é próxima do Jorge Jesus, o Flamengo acenou num contrato máximo de 6 milhões de euros, também levando em consideração uma série de bônus por prêmios, por exemplo. Por falar em prêmios, Jorge Jesus embolsou 2,5 milhões de euros com o Flamengo no último ano pelo título da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. 1,5 milhão de euros pela Taça da Libertadores, 1 milhão de euros pelo título do Campeonato Brasileiro. Só para arrematar sobre o Benfica, queria falar um pouquinho sobre o Bruno Lage, dono de um salário de 1 milhão de euros por temporada. Muito menos do que os 5 milhões de euros que foram cogitados pela imprensa portuguesa que o Benfica estaria disposto a pagar para o Jorge Jesus. É importante fazer uma ressalva de que o Bruno Lage ganha tão pouco porque ele era até outro dia técnico do Sub-23 e ele assume o Benfica em caráter de emergência para uma reta final de campeonato. Era o campeonato da temporada passada que parecia perdido porque o Benfica estava 7 pontos atrás do Porto. O Benfica estava contratando o Jorge Jesus, que havia deixado o seu clube na Arábia Saudita, mas o JJ não podia voltar para Portugal naquele momento, porque senão pagaria uma série de impostos para o governo português. Então ele pediu que esperassem 6 meses e que ele fosse contratado no início da temporada seguinte. Acontece que o Bruno Lage deu muito certo à frente do time principal, revelou uma série de jogadores, tirou 7 pontos de desvantagem em relação ao Porto e acabou sendo campeão português. Por isso a diretoria do Benfica decidiu renovar o contrato do Bruno Lage, deu um aumento para ele e descartou o retorno do JJ. Foi então que o Jorge Jesus acabou se acertando com o Flamengo. Não fosse pela boa campanha do Bruno Lage na temporada passada, e é possível que o Jorge Jesus nunca tivesse trabalhado no Flamengo. Então, o Bruno Lage de fato ganha pouco, ganha 1 milhão de euros por temporada, bem menos, por exemplo, do que o Jorge Jesus afirma ter ganho enquanto foi treinador do Benfica. Ele assegurou para amigos, na participação dele no Fox Sports, que chegou a ganhar 8 milhões de euros livres de impostos por temporada, enquanto era o comandante do Benfica. Para arrematar, quero te falar sobre o Porto.
que é outro interessado no Jorge Jesus, talvez uma situação menos complicada do aspecto financeiro do que o Benfica, até porque o Porto deve perder o Sérgio Conceição, que já é dono de um salário bem alto. Sérgio Conceição, inclusive, está fazendo aulas de alemão, te contei essa história, eu vou deixar o link aqui do vídeo. Bom, o Porto hoje tem uma condição financeira um pouco melhor do que a do Benfica e, se for campeão português, vai ter direito à vaga na Liga dos Campeões da Europa e 40 milhões de euros de prêmio. Essa, inclusive, é uma informação importante. O campeão português dessa temporada vai garantir 40 milhões de euros pela vaga na Liga dos Campeões da Europa. Já o vice-campeão tem de disputar uma pré-Champions e por isso não tem esses 40 milhões de euros garantidos. Então é bem óbvio entender que o campeão português vai ter grana para tentar a contratação do Jorge Jesus. Hoje o Porto lidera o campeonato com 1 ponto de vantagem em relação ao Benfica e ainda restam 10 rodadas para a temporada terminar. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa quinta-feira. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Se inscrevam no canal, acionem o sininho. Por falar em acionar o sininho, toda vez que você aciona o sininho, você passa a ser notificado dos vídeos novos e também das lives. Hoje, nessa quinta-feira, a partir das 8 da noite, José Dalai Rocha, presidente do Cruzeiro, é o convidado da live de hoje do Nicola. Deixe sua pergunta e avise seus amigos. Certamente vai dar para esclarecer uma série de coisas a respeito da Raposa. E para fechar, queria que você usasse o espaço para comentários aqui desse vídeo, para deixar sua opinião a respeito de tudo que eu falei e para deixar sugestões de convidados para as lives. Beleza? A gente se vê em breve. Tchau, tchau!